de carga. Daí hoje o Wagner ali foi o dessa... E ele vai compartilhar conosco o outro artigo que ele trouxe, tá? E aí eu vou dar a palavra para o Wagner agora. Vamos dar então. Para quem não teve acesso ao artigo, depois pode me pedir pelo WhatsApp, no privado, que eu envio, sem nenhum problema. Eu fiz uma síntese sobre as informações que estavam nele e criei alguns slides para ajudar na apresentação e a gente conseguir, no final dela, discutir sobre alguns pontos sobre os mecanismos de estimulação à síntese proteica de proteína miofibrilar, proteína contrátil. Eu vou abrir a apresentação aqui, daí a gente começa a conversar. Aí, todo mundo está vendo? Ainda não, peraí. Tá, agora bombou. Bombou? Beleza, então. Mecanismos de hipertrofia miofibrilar. Vamos conversar um pouco sobre esses caras. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente começa a pensar nesses mecanismos, é que a gente precisa de dois fatores. Um desses fatores diz respeito ao turnover proteico, que é a relação entre síntese e degradação de proteínas, e a outra é a estimulação da via molecular que leva à síntese proteica de proteínas miofibrilares. Beleza? Passando aqui, quais são esses mecanismos que levam a essa via molecular? Contração muscular, fatores hormonais de crescimento, como GH, insulina, IGF-1, o estresse metabólico, através das vias de ressíntese de ATP, processos inflamatórios e as células satélites. A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Então, o turnover proteico, como eu já tinha explicado, é a razão da síntese e degradação de proteínas. A gente só consegue gerar hipertrofia em um ambiente onde a gente tenha essa razão positiva para a síntese. Independente do estímulo que a gente esteja dando, independente da forma que a gente esteja fazendo o treinamento, a gente só vai conseguir gerar um resultado hipertrófico tendo a razão síntese e degradação de proteínas favorável para esse processo. Tá? Então, síntese proteica a gente consegue através da contração muscular, levando aos eventos de tensão mecânica e estresse metabólico. A gente vai conversar um pouco sobre eles mais à frente. Hormônios, sejam eles peptídicos ou esteroides, exemplos de hormônio peptídicos, IGF-1, insulina, que levam a cascatas de fosforilação, que vão levar essa via molecular, e os esteroides vão aumentar a taxa de transcrição gênica. O que é essa transcrição gênica? Cada vez que a gente estimula a síntese de determinada proteína, ela passa por todo um processo do núcleo celular para geração de novos genes, leitura e transcrição para ser gerada determinada proteína. Respostas imunológicas, que vão auxiliar na proliferação de células satélites, e a ingestão de aminoácidos essenciais. Aqui nesse esqueminha, quem está pelo telefone na tela, caso não consiga ver, consegue aproximar um pouco mais. A gente vê as interações e as formas de trabalho de cada um desses mecanismos. Tá? Aqui, pela via alimentar, na dieta, a ingestão de carboidratos, levando à secreção de insulina, que é um hormônio peptídico. Essa insulina vai levar a toda uma cascata de fosforilação específica, que vai levar à via molecular mTOR, principal responsável pela síntese proteica de proteínas miofibrilares. Mesma coisa, ingestão de proteínas relacionadas aos aminoácidos essenciais, aqueles que nosso corpo não produz, que também vão levar diretamente à secreção de mTOR. E a gente entra na parte do exercício físico. Tanto a contração muscular, levando a proliferação, a síntese, a maior síntese de ácido fosfatídico, também levando praticamente que direta a expressão de mTOR,
Não temos ainda muitos dados sobre como acontece de fato essa relação entre o ácido fosfatídico e o mTOR, só que a maior sinalização dele, maior síntese dessa substância acaba aumentando as expressões de mTOR no músculo. O exercício, através do exercício também, a gente consegue aumentar os níveis tanto de IGF-1 como de GH, os dois levando a mesma cascata fosforilativa, basicamente, que a da insulina, que vão levar novamente as expressões de via de sinalização de mTOR, resultando na transcrição e tradução para a síntese de proteína miofibrilar. Células satélites. Por que as células satélites são importantes para que a gente consiga aumentar o processo de hipertrofia? Através das células satélites, a gente consegue aumentar o número de mionúcleos na fibra muscular. A fibra muscular, a célula muscular, ela é multinucleada e ela possui uma característica de domínio celular. O que é esse domínio celular? Cada núcleo é responsável por uma determinada área, por controlar uma determinada área, e a gente só vai conseguir aumentar a síntese proteica, produzir novas miofibrilas, aumentar o corte de seção transversa de determinada fibra, no momento que a gente ainda tenha espaço desse domínio celular. Se eu não me engano, agora não me recordo dos dados, mas é em torno de 500 a 2.000 micrômetros, se não me engano, que cada uma das células satélites, dos mionúcleos, controla por área. Para que tu consiga hipertrofiar depois que já chegou no limite máximo de controle desse mionúcleo, somente através da adição de novos mionúcleos nessa célula muscular, certo? Esse processo de proliferação de células satélites faz parte do que a gente chama de memória muscular. No momento que a gente para de treinar, que tem aquele processo de atrofia, o número de células satélites tende a se manter alto. Ele não cai na mesma proporção que a gente perde massa muscular. Isso, quando a gente retorna a estimular a musculatura, faz com que a síntese proteica seja mais eficiente do que quando a gente era destreinado, e por isso a gente consegue os resultados de forma mais rápida no retorno à atividade. Então as células satélites também são responsáveis pela recuperação tecidual, se fundindo às células musculares danificadas, e também pela criação de novas miofibrilas. Elas podem se unir criando novas miofibrilas, que é de fato o acontecimento do aumento da seção transversal do músculo, o aumento da hipertrofia. Quais são os fatores do treinamento, então, que iniciam os processos de hipertrofia? Tensão mecânica, dano tecidual e estresse metabólico. Aí que alguém chamou aqui para entrar. Aí, continuando. Tensão mecânica, dano tecidual e estresse metabólico. Tensão mecânica. O que gera, o que significa esse termo tensão mecânica? Ela diz respeito ao nível de tensão exercido na parede celular, no citoesqueleto da célula muscular, e ele acontece tanto através da contração do músculo, o alongamento ativo ou passivo dos sarcômeros. Em resposta a isso, acontece aquela sintetização maior de ácido fosfatídico, aquele PA que a gente viu na foto anterior, que vai aumentar as expressões de mTOR, e juntamente com isso, esse aumento da tensão auxilia na ativação e proliferação das células satélites. O dano tecidual. No dano tecidual a gente tem um ponto específico que é interessante comentar. Normalmente quando se fala em dano tecidual, as pessoas se identificam com o segundo e o terceiro ponto ali especificados no quadro. O que é esse segundo e terceiro ponto? O rompimento da membrana celular com extravasamento do conteúdo intracelular, ou o decréscimo da tensão exercida pela fibra muscular e eventual morte da mesma, processo de apoptose. Porém,
quando a gente utiliza em algum treinamento, seja pela magnitude da carga, seja pelo nível de fadiga, algum estímulo de alta tensão mecânica, acaba causando na linha Z do sarcômero um desalinhamento, um desarranjo entre eles, e esse desalinhamento já é considerado um tipo de dano tecidual. Ele já induz algumas sinalizações para o corpo, caracterizadas pelo dano tecidual, para que depois, pelos processos de recuperação, os sarcômeros voltem a se alinhar como eles deveriam. E o último, o estresse metabólico. O estresse metabólico é caracterizado principalmente pela depressão dos substratos energéticos e pelo acúmulo de metabólitos, sejam eles lactato, fosfato inorgânico, íons de hidrogênio, que são os principais que a gente vai entrar, e alguns outros. O estresse metabólico é principalmente responsável pela indução de algumas respostas hormonais e pelo aumento do recrutamento muscular. Como cada um desses fatores respondem às variáveis do treinamento. Tá tudo tranquilo por enquanto? Beleza. Tensão mecânica, então. Justamente pela tensão mecânica ser uma resposta àquele estímulo gerado na parede celular, no citoesqueleto da célula, ele responde tanto pela magnitude de tensão utilizada, e aí tensão diretamente para o estímulo de carga externa que a gente está utilizando, seja pelo peso que a gente está utilizando no treinamento resistido, como pela fadiga induzida. Cada vez que o número de pontes cruzadas ou o número de tensão exercida em cada ponte cruzada que a gente está gerando, formando, melhor dizendo, para gerar contração muscular, cada vez que é um número muito grande de pontes cruzadas, elas acabam gerando um nível de tensão na parede celular muito alto. Ou quando o nível de tensão por pontes cruzadas, quando a nossa capacidade de gerar pontes cruzadas diminui, a tensão em cada ponte que é realizada acaba aumentando. E essa tensão acaba respondendo também no citoesqueleto na parede celular. Então, como a gente pode ver ali, em intensidades elevadas, principalmente em 80% para cima da nossa 1RM, desde a primeira repetição, a gente precisa do máximo recrutamento de unidades motoras. Então, são muitas pontes cruzadas trabalhando ao mesmo tempo, gerando elevados níveis de tensão. Em intensidades mais baixas, para que a gente possa tentar se assemelhar a esse mesmo nível de tensão mecânica, a gente precisa de uma série próxima à falha, onde as primeiras repetições dessa série só serviriam, entre aspas, para gerar um nível de fadiga suficiente para que as últimas repetições tenham um nível de tensão mecânica adequado para a estimulação da síntese proteica de proteína miofibrilar. Tá? Então a tensão mecânica ela responde de forma mais eficiente à intensidade. Porém, o volume de treinamento, a densidade do treinamento acaba gerando uma fadiga que também ocasiona expressões altas de tensão mecânica, de estresse mecânico. Dano tecidual. O dano tecidual ele responde tanto pela magnitude da tensão mecânica, como exemplifiquei lá atrás, que em cargas, em tensões muito elevadas, há um desarranjo estrutural da fibra muscular entre as miofibrilas, e esse desarranjo já é considerado um dano tecidual, como pelo tempo de trabalho. Em regimes onde o estresse metabólico está muito alto, ele acaba interagindo não é interagindo, me fugiu a palavra, desculpa. O estresse metabólico acaba diminuindo a nossa capacidade de contração muscular, a nossa capacidade de realizar acoplamentos de pontes cruzadas, justamente porque aqueles íons de hidrogênio que ficam livres e vão acidificando o meio intracelular, eles têm a capacidade de se ligar com o mesmo sítio ativo que o cálcio se ligaria para que a gente conseguisse encaixar a ligação entre a quitina e a miosina. Como ele se ligou a esse sítio ativo,
a gente começa a perder capacidade contrátil. E justamente por perder capacidade contrátil, a tensão em determinadas pontes cruzadas que já estavam em formação, já estavam sendo utilizadas, acaba aumentando. Junto disso, em atividades muito prolongadas, ou em atividades que a gente tem uma degradação energética muito alta, a gente sabe que a gente precisa de ATP tanto para realizar o ato de movimentação da ponte cruzada, como para que ela se desligue. Tem o desacoplamento da quitina da miosina. Quando a gente tem uma degradação muito grande de substrato energético durante a atividade, a gente diminui muito o número de ATP miofibrilar e a gente não consegue desacoplar essas pontes cruzadas. O que acaba acontecendo? Em ações excêntricas, acaba gerando um desacoplamento forçado dessas pontes cruzadas, que gera o dano tecidual, certo? O que potencializa esse dano também são ações excêntricas em grande velocidade. Isso aí, ruptura forçada das pontes cruzadas e níveis elevados de tensão mecânica. O estresse metabólico ele é sensível a variações de volume e densidade, então por mais que nós estejamos utilizando, sejam cargas elevadas, sejam cargas baixas, quando o regime de trabalho acaba sendo muito denso, então a gente não dá tempo suficiente de intervalo entre uma série e outra, o estresse metabólico tende a aumentar e junto dele a diminuição, depressão de substratos energéticos, aumento de resíduos causados pelo metabolismo, pela contração muscular, pela quebra de ATP, que é o principal formador de acidez celular, tanto em atividades contínuas, tanto em atividades intermitentes. E aqui, deixando umas perguntas para que a gente comece a conversar sobre todo o conteúdo apresentado. Dos fatores que iniciam a hipertrofia, qual é o de maior relevância para que a mesma ocorra? Se a gente for pensar em todos os regimes de trabalho que a gente pode fazer, seja treinamento de força, treinamento de potência, treinamento de endurance, tanto dano tecidual como o estresse metabólico, ele acontece em grande magnitude no treinamento aeróbico, no treinamento de endurance. Uma corrida de 10 km, principalmente uma intensidade relativa muito alta, ela tende a gerar um dano tecidual e um estresse metabólico muito elevado. Nem por isso a resposta hipertrófica dessas atividades acaba sendo de grande magnitude. Um dos motivos é o tipo de fibra muscular predominante durante a atividade, como também o nível de tensão mecânica e fadiga exercida durante o exercício. Quando a gente faz uma atividade, um treinamento resistido, tanto em altas cargas como em baixas cargas levado à falha, a gente gera todo um ambiente mais propício, tanto por efeitos de hipóxia, como pelo próprio efeito da tensão mecânica, levando as vias de sinalização de mTOR de forma mais eficiente, sem que a gente tenha interferência de sinais. A principal via molecular de uma atividade aeróbia é a MPK. A mTOR acaba sendo expressada em menor magnitude quando tem algum nível, nem que seja baixo, de dano celular ou tensão mecânica, mas essa expressão não é suficiente para que seja gerada hipertrofia. Certo? Então, desses 3 fatores indutores de sinalização de síntese proteica, o principal que nós temos que nos atentar quando a gente vai elaborar alguma atividade com esse fim, com o fim de gerar esse tipo de adaptação morfológica, é em quanto de tensão mecânica eu estou expondo o meu aluno. Uma série, exemplo, pegando uma carga de 30 RM, utilizando para fazer 10 repetições, o nível de tensão mecânica é baixo. Logo, a capacidade hipertrófica dessa atividade acaba diminuindo, por mais que ela tenha um determinado nível de estresse metabólico. Certo? Dano tecidual é algo que a gente precisa buscar durante o treinamento,
que era coisa que muito antigamente, e mais em pessoas recreacionalmente treinadas, tinham na cabeça, aquela questão de treinar, romper fibras e tudo mais. O dano tecidual ele acaba interagindo de duas formas, e aí dependendo da magnitude desse dano, ele acaba tendo um aspecto mais negativo do que positivo na tarefa. Por que um aspecto mais negativo do que positivo? No momento que a gente induz algum tipo de dano tecidual elevado numa sessão de treinamento e o resultado que a gente busca, principalmente a hipertrofia, antes da gente gerar essa hipertrofia de fato, antes de a gente aumentar o número de sarcômeros, seja em série, aumentar o corte transverso da fibra, o corpo vai ter que se recuperar desse dano tecidual induzido. Então, danos celulares maiores, mais tempo do processo recuperativo, para depois a gente entrar em um processo de hipertrofia. Então, dano tecidual elevado acaba diminuindo a resposta hipertrófica. A diferença principal na utilização de altas e baixas repetições no que tange a hipertrofia, ela diz mais respeito à necessidade de se chegar ou não próximo à falha durante uma série. Justamente porque, em baixas repetições e em intensidades elevadas, o nível de tensão mecânico é alto, e isso pode ver que acaba sendo frisado em todos os pontos. Sempre vai acabar tendo algum tipo de tensão mecânica elevada durante a atividade, para que tenha um processo de hipertrofia eficiente. Então, com baixas, moderadas repetições, o nível de tensão mecânica acaba sendo alto. Justamente por isso, desde a primeira repetição, a gente já tem uma sinalização eficiente na via molecular para a síntese de proteína. Quando a gente utiliza uma faixa de repetições mais alta, a gente, primeiramente, antes de ter esse nível de tensão mecânica adequado, precisa induzir um nível de fadiga para que, nessa fadiga específica, a gente diminua a capacidade de contração, que em resposta a essa diminuição da capacidade contrátil, a gente vai aumentar o nível de tensão mecânica exercido pela célula muscular. Beleza? E a última pergunta, antes de abrir aí para a gente conversar mais, a seleção de exercícios exerce alguma influência nesses estímulos? A gente sabe que hipertrofia ela não é heterogênea. A gente não hipertrofia toda a fibra muscular exatamente da mesma forma, utilizando determinados exercícios. Alguns exercícios vão promover uma hipertrofia um pouco mais distal, outros exercícios vão promover uma hipertrofia um pouco mais proximal. Por isso, durante a seleção dos exercícios, a gente deve pensar tanto em áreas de maior magnitude de estímulo, como também na capacidade sinérgica para promover movimento. Vamos dar de exemplo um supino reto. O motor primário de movimentação dele vai ser o peitoral. De forma sinergista, a gente tem ali o deltoide anterior e o tríceps. Certo? O tríceps acaba sendo utilizado no movimento, porém o estímulo em cima dele é menor do que o estímulo em cima do peitoral. Por isso que a contagem de volume de séries adequadas durante algum determinado movimento, ela leva em consideração para músculos sinergistas uma contagem menor. Então, por exemplo, usar o mesmo exemplo do supino. Enquanto um volume de supino, a gente em 3 séries, por exemplo, a gente contaria essas 3 séries de estímulo para o peitoral, pensando em músculos sinérgicos, seria 1,5 série. A gente pegaria meia série por série para contar de atividade estimulante para aquela musculatura. Justamente para ela não ser o motor primário, então ela não exercer tanta carga mecânica como os outros músculos. E essa é a síntese que eu fiz do artigo que a gente estava comentando sobre o Schoenfeld. Deixa eu parar a transmissão aqui. Essa foi a síntese sobre os dados do artigo. E eu queria abrir aí para que o pessoal pudesse falar um pouco sobre o que achou tanto da apresentação, o que achou do artigo, quem teve acesso ao artigo para poder ler.
e a gente poder discutir um pouco mais sobre tudo que foi apresentado. Salve de palmas aí, professor Wagner. Excelente apresentação, ótimos slides aí. Eu estou num grupo de pesquisa aqui do Laboratório de Nutrição da UFG e é costumeiro, rotineiro, sempre ao término das apresentações, a gente saudar o professor apresentador com a salva de palmas, então por isso que eu tomei essa iniciativa aí, viu? Show de bola, parabéns. Minha maneira de te saudar é dizer, meu Deus, que homem, que gostoso, que palavra. Peguei da metade do meu. Maravilhosa apresentação. Muito bom, meu querido, muito bom. Muito boa apresentação. Eu achei só que faltou, senti falta das aplicações práticas ali que tem no final do artigo, que é muito útil, né, para a gente levar em conta do que a gente vai fazer com essas informações que a gente coletou. Uhum. Mas, no geral, achei bem legal. Achei legal também que no início do artigo o Schoenfeld fala sobre o aumento das fibras em paralelo, e aí a gente vai ver muita correlação disso com correções posturais, por exemplo, dos nossos alunos. Então, alunos que tendem a permanecer, que nem nós estamos agora no computador, tendem a ficar muito inclinado para frente, então músculos em mais posição de encurtamento, outros músculos mais em posição de alongamento, e esses que estão em posição de alongamento aumentam as fibras em paralelo, e em relação a isso, outros que estão em posição de encurtamento diminuem as fibras em paralelo e perdem um pouco ali a amplitude de movimento. E daí uma coisa que me chama a atenção de aplicar nos alunos é justamente saber a rotina deles, né? Saber o que ele faz da vida dele, na maior parte do dia dele, para justamente poder prescrever um treinamento que, ao invés de levar ele a um desvio maior, levar ele a melhorar a postura dele, levar ele a melhorar toda a questão em si. Essa parte de sarcomerogênese, que eles falam que é tanto a adição de sarcômeros em paralelo como a adição de sarcômeros em série, ela também é diretamente ligada com o tipo de estímulo que tu está dando para aquela fibra muscular. Geralmente em treinos de força, ou tanto de força por estímulo neural, treino de força por aumento por hipertrofia, acontece mais regularmente a adição de sarcômeros em paralelo. Que é tanto aquela questão de união de células satélites para a criação de uma nova miofibrila e tudo mais. Em treinamentos de potência ou treinamento excêntrico, mas daí treinamento excêntrico, não ações excêntricas. Treinamento excêntrico, o principal fator de hipertrofia de sarcomerogênese é em série. Então a gente já tem alguns estudos feitos, por exemplo, em cima da flexão nórdica, que mostram que dois fatores, tanto esse fator de adição de sarcômeros em série, que funcionaria principalmente para melhora da velocidade de contração muscular, aumento da taxa de produção de força, etc. Essa questão de hipertrofia não ser heterogênica. Na flexão nórdica, a parte de hipertrofia paralela, ela acontece principalmente na parte distal da musculatura, que é justamente lá na parte da flexão de joelho, onde acontece a maior ação da maior carga mecânica do movimento. Então ele pega esses dois fatores, tanto o aumento de hipertrofia por adição de sarcômeros em série, responsável pela taxa de produção de força, velocidade de contração, como por hipertrofia regional específica, mais próximo da parte distal da perna do que da parte proximal, ou de uma forma mais heterogênica ali. Sim. Então, essa necessidade também da gente variar exercícios onde a gente sabe onde que vai ser o maior torque ali na articulação, ou a maior tensão mecânica em uma região das fibras ou outras. Muito legal isso aí.
Eu achei legal também que ele traz muitos fatores sobre a ação excêntrica dos movimentos, né? E ele traz até nas aplicações práticas, ele traz até sugestão de 1 a 3 segundos ali para as concêntricas e 1 a 4 segundos para as excêntricas, levando em consideração sempre as excêntricas mais lentas ali para gerar cada vez mais hipertrofia. Sim. Aí, isso pode até ser tema para algum novo encontro, mas essa parte específica relacionada à cadência é que é um pouco. Por que eu não coloquei? Porque ela é um pouco mais discutível. Justamente por ela não ter um padrão, ela acaba não tendo também uma relevância muito grande. E aí eu vou explicar por que ela acaba não tendo uma relevância muito grande. O próprio Schoenfeld fez uma meta-análise em 2008 ou 2012, não lembro, sobre a influência da cadência nos exercícios. E de 0,6 para 8 segundos, praticamente não houve diferença estatística de hipertrofia. Uhum. Concomitante a isso, em um dos artigos utilizados, eles verificaram tanto ações, isso se não me engano o exercício utilizado foi a rosca direta, ações excêntricas de 4 segundos para 1 segundo de concêntrica, como o inverso, 1 segundo de excêntrica e 4 segundos de fase concêntrica. E em ambos os casos, também não houve diferença estatística significativa de hipertrofia. Então a parte de questão de cadência durante o movimento ela ainda acaba sendo um pouco duvidosa. Ela Sim. pode ser dosada, mas o impacto maior dela acaba sendo principalmente na parte de estresse metabólico. Realizando uma ação, seja excêntrica, seja concêntrica, mais controlada, acaba aumentando o tempo de tensão, acaba aumentando o tempo em atividade, e esse tempo em atividade acaba aumentando o estresse metabólico exercido naquele exercício. E aí, junto disso, a gente acaba entrando junto nessa parte mais neural que pode ser influenciada também por esse controle de atividade. Por quê? Quando nós ativamente controlamos a execução, a gente acaba diminuindo o nosso potencial de recrutamento muscular. E isso a gente pode ver bastante em análises de eletromiografia. Se tu pegar um estudo de eletromiografia, pegar um exercício, digamos que tu colocou lá 70% da T1RM em um back squat, botou os eletrodos na coxa, vamos ver como é que vai ser a função do teu quadríceps durante o movimento. Se tu ativamente diminuir a tua vontade de aceleração da barra, tu querer controlar a barra, tu vai ver que esse sinal eletromiográfico vai ficar cada vez menor. O número de recrutamentos de unidades motoras de alto limiar vai ficar cada vez menor. Porque tu ativamente está diminuindo a tua vontade do movimento. Isso faz com que as fibras sendo utilizadas durante o movimento sejam em menor quantidade. Sendo em menor quantidade, menos células musculares estão recebendo esse estímulo durante o movimento. E de igual forma, se tu pegar esses mesmos 70% e em cada repetição tu querer dar um pulo e bater de cabeça no teto com a barra, o sinal eletromiográfico vai lá para cima. Então tu está utilizando mais unidades motoras, tu está recrutando mais fibras, consequentemente tu está tendo um desgaste maior durante a atividade e tu não consegue sustentá-la por muito tempo. Porém, tu vai ter mais unidades motoras, mais células musculares recebendo esse estímulo para aquele movimento. Então, o que a gente pode pegar disso em relação à cadência? Eu por exemplo, estou treinando num lugar que eu não tenho uma quantidade de peso suficiente para que eu consiga realizar uma determinada faixa de repetições, que não tem que ficar 2 horas mastigando ali o movimento para gerar um nível de tensão adequado. Utilizando a cadência, eu posso diminuir a cadência do movimento, aumentar consequentemente o estresse metabólico dessa atividade. Com o estresse metabólico elevado, a partir do momento que aquela acidez começa a aumentar, eu vou aumentando a minha vontade de movimentar o peso.
cada vez que eu aumento a minha vontade de movimentar o peso, novas unidades motoras começam a ser recrutadas, novas fibras musculares começam a ser solicitadas para aquela atividade, e assim eu vou prolongando ela, aumentando o estresse metabólico, consequentemente diminuindo a capacidade contrátil, diminuindo o número de pontos cruzados que eu consigo gerar, diminuindo a quantidade de substrato energético, e aí sim, quando chegar lá próximo na falha, eu consigo um nível de tensão mecânica mais adequado. Essa seria uma forma mais, usei a cadência de uma forma mais ok. Mas em um ambiente normal, de uma academia convencional, esse controle de cadência, ele não fica tão aquém. É mais fácil pegar uma cadência autossugerida do aluno, quando o objetivo não tem um objetivo de ganho de potência, por exemplo, ou hipertrofia seletiva de fibra tipo 1, quando tu não tem nenhum tipo de trabalho específico a fazer, usar uma cadência autossugerida tende a gerar um estímulo melhor para o aluno do que tentar frisar com ele uma cadência específica de trabalho. Sim, sim. Dependendo do tipo de trabalho, é uma boa também calcular o volume pela própria cadência, pelo tempo de tensão ali do aluno. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o... Biase, Bruna, Casey, Leozinho. Tudo certo. A Casey e a Bruna dormiram. Fabrícia. Eu aqui só não tenho nada a considerar por enquanto. Wesley, tudo tranquilo? Tá mudo, Fabrícia. Tá mudo o áudio. Ela tava... Aí, obrigado. Ó, eu achei o artigo top, parabéns. Eu achei a apresentação muito top também. Só que as minhas reflexões não estão voltadas pro artigo, cara. Eu tô pensando aqui, como que eu consigo... Que eu ainda sou professora de sala de musculação, por exemplo. Eu ainda tô migrando para essa parte do treino online, entendeu? Então eu vou compartilhar um pouco da minha dificuldade com vocês. Porque adianta nada a gente saber tudo isso e não saber explicar para o nosso aluno, para a gente manter o nosso aluno com a gente. Né? Sim. E aí eu tô pensando, como que eu explico tudo isso de uma forma didática para o meu aluno, para ele não se machucar, para ele entender que dentro da rotina dele atual, treinando em casa, existem metodologias que ele pode aperfeiçoar o tipo de treinamento dele, né? Então, a gente tem uma porrada de ferramenta e, tipo, eu peguei essa ferramenta aí, né, do artigo e me pus a pensar na parte que eu tô atuando atual, sacou? Sim. Como trazer isso pro dia a dia do professor, o professor de musculação, o professor da academia, o professor de X modalidade, enfim. Bom, eu acredito que tu poderia falar sobre os principais fatores ali que o Wagner falou, tá? Os 3 fatores que induzem o estresse metabólico, o dano muscular, etc., que induzem ali a hipertrofia e demonstrar como é necessário esses fatores para o aluno. Também, se o aluno está treinando em casa, tu pode, como o Schofield cita ali, tu pode trabalhar bastante a questão excêntrica com ele, na questão de hipertrofia, né? Se o objetivo do aluno é hipertrofia. Trabalhar a questão excêntrica com ele, trabalhar também com as cargas. Aí o pessoal tende a usar muito TheraBand ou as bands, né? Para aumentar a tensão mecânica ali. É uma das ideias de aumentar a tensão. Usar as bands, que daí elas aumentam a resistência. Seria como se estivesse adicionando carga ali no aparelho, né? Tem uma limitação um pouco. E o ideal para usar as bands seria tu calcular a tensão dela pelo me fugiu o termo agora, pela elasticidade dela, quanto ela distorce, não, como é que é o termo deforma, pela deformidade dela. Então, se ela tem um comprimento, tu põe ela sobre uma carga, isso dá para fazer de uma forma fácil. Por exemplo, se tu botar ali no banheiro, pede para o aluno pôr no banheiro,
Ou na coisinha do chuveiro lá, no registro do chuveiro, põe do outro lado da Band um galão d'água e vai botando água ali. A gente sabe que a cada 1 litro tem 1 quilo. Então o aluno põe 1 litro e mede antes, claro, a fita, né? Cresceu tanto a fita, então ele sabe que se a fita tiver naquele comprimento, ele vai estar com 1 quilo. Daí ele põe mais 1 quilo, põe mais 1 litro de água, daí a fita sofreu mais uma deformidade ali. Ele sabe que naquela deformidade ele vai ter 2 quilos e assim por diante. É uma das formas da gente trabalhar com essas questões que o artigo trouxe, que o Wagner elucidou muito bem aqui para nós, com o aluno em casa, Fabrício, ao meu ver. É uma das estratégias que a gente pode utilizar muito bem quando o objetivo, claro, é a hipertrofia, né? Vai falar alguma coisa, Bruno? Eu não li o artigo, então eu não tô por dentro, entrei agora no grupo, mas eu vou pensar nessa parte mais prática, assim, e não tanto teórica, assim, que a Fabrícia colocou. E nem todo aluno vai estar ali porque ele gosta de treinar. Normalmente ele vai buscar alguma coisa mais estética ou saúde, né? E aí, se a gente começar a introduzir, acho que é meio complexo isso de bota o galão na água e não sei o que, o aluno vai até lá e ele já desistiu de treinar, sabe? E outra que não é todo aluno que ele vai aceitar esse controle de cadência, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir colocando aos poucos na vida do aluno, assim, não precisa explicar para ele todo o procedimento. Faz esse em 2 segundos, e aí aos poucos tu vai manipulando ele, né, e a cabeça dele. Pelo menos a vivência que eu tenho, eu já tentei colocar isso para os alunos, isso de novo, coisa chata, não sei o quê, vamos fazer normal, não sei o quê. Então, eu acho que tem que ser devagar e o aluno tem que estar afim, tem que confiar em ti. E acho que o mais importante, assim, para a hipertrofia é a constância, né? Então, não adianta botar um treino ali para o aluno que ele não vai conseguir fazer, tá gostando de fazer, e vai dar 2 meses, 3 meses, ele vai desistir, vai procurar alguma outra coisa. E é isso. Show, Bruna. Show a contribuição. Eu acredito que com intimidade, ou seja, conexão ali com o aluno e tempo de trabalho, dá para fazer essas coisas, assim. Porque o aluno já te entende, já está aberto a te ouvir e tudo mais. Mas sobre o artigo, tem que pensar mais é o seguinte, que nem tu comentou, como é que eu vou explicar sobre esses fatores para o aluno? Tem coisas que o aluno não precisa saber nunca. Então, por exemplo, a gente está falando sobre dano tecidual, sobre estresse metabólico, cascata de fosforilação, vias moleculares, isso aí o aluno não precisa saber de nada disso. A única coisa que precisa saber é que ele tem que treinar e acabou. Então, determinadas informações tu não vai precisar passar. E aí a gente vai para esse treinamento em casa. Como o aluno vai treinar em casa, a gente sabe que certas coisas são limitadas, não tem o que a gente fazer. E só que essa limitação, ela tem 2 pontos que tu tem que pensar. Qual é a capacidade física desse aluno hoje para que eu consiga trabalhar com ele? Ele é um aluno que tem muita força? Ele é um aluno que tem pouca força? Ele é um aluno que tem muito controle motor? Ele é um aluno praticamente sem controle motor? É isso que tu tem que analisar para conseguir fazer a construção do treinamento dele em casa. Porque, por exemplo, tu pegar um aluno que tenha um RM de agachamento para 250 quilos, o que tu vai fazer com esse cara em casa? É diferente de tu pegar um aluno que praticamente não consegue agachar, ou tá fazendo um agachamento cálice ali com 10 quilos, recém começou o processo de treinamento, e aí fechou a academia e vai treinar em casa. A capacidade motora e a capacidade de expressar a força dele é muito baixa. Então, se tu colocar ele a treinar em casa com variações de agachamento, variações de afundo, com o próprio peso corporal, só jogando com volume, de repente, para deixar um pouquinho mais interessante para ele, colocar algumas variações por tempo, não por repetições. Bota lá, eu vou te dar 1 minuto para te fazer X e Y tarefas. X variação de agachamento para tantas repetições, já mescla com algum outro exercício e aí descansa. Para que ele comece a pegar esse gosto por esse desafio do treinamento. Entende?
Então, para tu conseguir montar a estrutura, primeiro tu tem que saber para quem tu vai montar. Qual é a capacidade física dele? Qual é a capacidade de trabalho dele? Ele exprime muita força? Ele tem um controle motor muito grande? É um atleta? Não, ele praticamente não consegue ficar em pé. Se ele tirar um pé do chão, ele cambaleia e cai. Então são pessoas que vão ter treinamentos totalmente diferentes. Uma delas, tu tem uma gama gigantesca de coisas que tu pode fazer em casa. Trabalho específico de controle motor, trabalho específico de capacidade aeróbia, que tu consegue fazer em casa tranquilamente. E o outro, ele é um atleta. Então o nível de tarefas que tu vai conseguir passar para ele acaba diminuindo. Que é esse caso que eu exemplifiquei. Um cara que agacha com 250 quilos, ele não vai conseguir expressar em casa alguma coisa suficiente, ou que mantenha esses 250 quilos por muito tempo, ou que aumente. Então as estratégias para cada um deles vão ser diferentes. Tu vai tentar fazer com que ele tenha a menor perda possível dessa capacidade atual dele, e o outro tu já consegue desenvolver praticamente o que tu quiser. Tu consegue deixar ele mais potente, consegue deixar ele mais rápido, consegue melhorar a coordenação motora, consegue melhorar o posicionamento aeróbio. Ativar então, mais motoneurônios ali, porque melhorou a efetividade ali do exercício dele, dá para fazer muita coisa mesmo. Sim, sim. Hipertrofia fica mais com delicada, pliometria, né? pode trabalhar com alguns drills de aceleração, Pliometria alguns drills de legal. coordenação. Hipertrofia em segundo plano, seja pensar mais nesses delicado, conceitos mas de tá. hipertrofia. Tem outras coisas que eu gostaria de falar também sobre o artigo. Quer continuar nisso, Fabrícia? Gostaria de falar mais alguma coisa? Sanou tua dúvida, como é que ficou? Qualquer coisa, se tu ficar com dúvida de tipo de exercício que tu pode trabalhar com pessoa em casa, tu pode mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa mais um pouco depois. Não, tô tranquila. Tipo de exercício, tô de boa. Aí eu já fui pro quê? Vocês deram várias ideias, eu já fui pro quê? Metodologias pra gente utilizar nesses exercícios, entendeu? Eu já fui... Linkei com outra coisa também. Tá, show. Porque são ideias que dá pra aplicar no nosso dia a dia, baseado em toda a ciência e tal. E a gente consegue otimizar o treino do nosso aluno, deixar o treino do nosso aluno mais dinâmico, deixar ele mais alternativo. Tudo isso que o nosso aluno procura quando ele vai procurar a gente para qualquer modalidade. Exatamente, principalmente em e casa. aí eu tô pensando, dentro de cada modalidade, como que a gente pode aplicar cada método, saca? Uhum. Não sei qual é a modalidade de vocês. Eu sei a modalidade que eu trabalho e que meus colegas aqui da minha região trabalham, entendeu? Então, a minha cabeça já foi para um outro link. Sim. Fabrício? Então, Fabrício, mesmo falando em metodologia, entra no mesmo critério que eu te comentei ali que eu comentei anteriormente. Como aplicar determinada metodologia vai depender da capacidade física do aluno. Por exemplo, Claro. eu quero quero fazer um trabalho de pliometria com o meu aluno. Quero fazer um trabalho de pliometria para aumentar a taxa de produção de força, melhorar a capacidade dele de usar força reativa e tudo mais. Beleza, tu quer trabalhar isso com ele. Que formas de salto tu vai utilizar? Pai, eu tô pensando em casa ele tem cadeira. Eu vou fazer um salto reativo com ele, fazer um drop jump, fazer ele saltar na cadeira, quando ele chegar no chão já saltar. Tá, paramos aí. Essa é a metodologia que tu quer utilizar. Tu quer fazer um treinamento de choque com ele, tudo mais. Beleza. Agora a gente vai pro aluno. O teu aluno, ele tem força suficiente para que ele consiga suportar esse tipo de trabalho? Esse drop jump não vai exercer uma carga mecânica tanto nas estruturas ósseas como articulares dele e musculares muito grande e a longo prazo ou até a curto prazo não pode acabar comprometendo estruturalmente ele? Por isso que o tipo de metodologia que tu for utilizar, o tipo de meio de treinamento que tu for utilizar, antes de pensar no meio, tem que pensar na capacidade do aluno. Se o aluno ele não é treinado, ele não tem altos níveis de coordenação motora, não é forte, não é minimamente forte, a gama de metodologias, a gama de meios de treinamento que tu pode utilizar com ele acabam diminuindo. Porque eu não tenho o porquê trabalhar potência com alguém que não é forte. Para te expressar grandes níveis de potência, primeiramente tu tem que ser forte. Se tu não é forte, não tem potência.
para te conseguir performar em determinados movimentos, tu tem que ter coordenação motora. Se tu não consegue ficar em pé em cima de um pé só, o teu nível de coordenação motora não é bom. Então, antes de partir para determinados meios de treinamento, eu primeiro preciso analisar o que o teu aluno consegue e, em cima disso, ver quais os meios de treinamento que tu pode utilizar. Para a grande maioria das pessoas em academia, trabalhos de coordenação motora, trabalhos iniciais só de gesto motor de pliometria a gente consegue trabalhar. A gente consegue jogar muito com cadência, isso até diversificando o treinamento em alguns modelos de circuito, por exemplo, alguns modelos intervalados, e em alunos iniciantes promover algumas adaptações hipertróficas. Só que tudo isso depende de uma coisa: qual a capacidade do aluno nesse momento. Com certeza. E aí vai ter vários alunos diferentes, e cada um desses alunos diferentes tu vai conseguir aplicar meios e métodos de treinamento diferentes. Alguns mais, outros menos. Acho que o Wesley queria falar alguma coisa também. Ô, pessoal, perdão, mas a discussão é muito relevante, muito importante. Eu vejo que essa pergunta da Fabrícia ela é muito aplicável ao nosso dia a dia de trabalho. Isso não só traz reflexões para a nossa aplicabilidade de como via online, mas acredito também pela própria presencial. É muito importante a gente estar sempre tendo essa abordagem com o nosso cliente, com o nosso aluno, tanto de perspectivas, como o Wagner falou, técnicas, mas não necessariamente aquele termo técnico que o aluno não vai ter interesse de saber disso. Então a gente tem que ter uma certa capacidade de se expressar nesse sentido. Antes de sair da graduação, eu já fui buscar saber mais como é que eu posso estar me comunicando dessa forma com o cliente, com o aluno. Eu procurei fazer um curso de especialização na área do marketing, cara, e eu vou falar um negócio para você: essa ferramenta é muito valiosa. Existe uma técnica dentro do marketing que ela é apelidada como storytelling, que é a arte de contar uma história, que às vezes você consegue atrair um aluno com essa capacidade e mostrar que você sabe alguma coisa sem ser aquele negócio forçado, enjoativo, mas isso é super técnico, porque, cara, você vai atrair a atenção de quem gosta da parte super técnico de acadêmico, quem fala o mesmo idioma que você, né? Ou, por exemplo, um médico, né? Discordo um pouquinho só, mas depois particularmente eu gosto muito que a galera saiba a parte técnica e tal, mas, por exemplo, hoje eu tô atendendo atleta e idoso, cara. Você vê que o atleta, às vezes, ele quer aprender um pouquinho sobre o que você está querendo passar para ele, até faz pergunta e tudo mais, mas o idoso, cara, ele confia tanto em você ali, que se você mandar ele maneira, ele corre, entendeu? Porque ele confia na sua capacidade, ele confia na sua inteligência, e, bicho, eu pelo menos vejo aqui que é mais ou menos assim. Mas, por exemplo, uma coisa que o Wagner falou, cara, bicho, você tem que fazer a parte avaliativa com o seu aluno. Você tem que saber se o cara ele tem capacidade de produzir força, tem capacidade de produzir potência, porque às vezes você quer entregar algo que você aprendeu ali. Porra, já aconteceu muito isso comigo. Eu trabalho hoje muito com atleta de fisiculturismo, alguns alunos que procuram também saúde. Eu gosto muito e não abro mão dessa parte, porque, cara, atleta de fisiculturista não te traz dinheiro em nada, só te traz prejuízo. Mas, enfim... E essa galera, ela até, bicho, por exemplo, idoso. A gente sabe que tem diversas diretrizes de como avaliar força, capacidade funcional, enfim, completa do idoso. Então, testar, fazer avaliação, você fazer avaliações periódicas para ver se o seu trabalho está sendo realmente aplicado àquilo que ele precisa, não àquilo que você quer que ele faça, é muito importante. E fica aí a minha contribuição para vocês. Excelente iniciativa, excelente trabalho escolhido, e tem me ajudado, tem me dado, desde o início da reunião, dado muitos insights aí. Bacana. Obrigado pelas palavras, Wesley, mandou bem. Eu gostaria de falar alguma discordância que eu tenho de vocês, mas é uma discordância assim, desse tamanho, assim, que é uma teoria do Platão, que depois essa teoria foi desenvolvida, enfim, a gente pode conversar sobre isso no futuro,
que as pessoas tendem a ser mais teóricas, intuitivas ou emocionais. E provavelmente, se a gente fosse traçar um perfil de personalidade, nós aqui somos mais teóricos. Talvez uns mais instintivos, que gostam mais do treinado que saber o que está treinando, enfim. E eu já peguei uma aluna, esses dias Com mesmo, certeza. eu fiz uma avaliação numa aluna, e eu percebi que eu estava fazendo a anamnese, não, minto, já tinha terminado a anamnese, tinha feito os perímetros, tinha feito as dobras cutâneas dela, tá? E eu percebia que ela estava me perguntando os porquês das coisas. E aí o que eu me saquei? Bom, esse é um perfil mais teórico. E aí eu comecei a explicar os porquês dela. É bom para trabalhar. Sim, e aí acabou de eu falando para ela até sobre ATP, por exemplo. Entende? E linkando com a necessidade dela ir bem hidratada, porque ela, na avaliação, ela disse que estava se hidratando mal, ingeria 1 litro de água, e pelo cálculo ela tinha que ingerir tipo 2.900, uma coisa assim. E aí a gente acabei falando até sobre ATP, uma coisa super técnica, super teórica da nossa área, mas ela se interessou, ela brilhou o olhinho, porque ela era uma pessoa mais teórica. Então a gente tem que ter essa flexibilidade também para perceber, sentir o aluno, ter esse feeling. Bom, esse aluno, ele gosta de teoria. Esse aqui, como o Wesley falou ali, é o idoso que só quer fazer e deu, né? Então, nós temos esses perfis diferentes e acho legal, Fabrício, assim, a gente, dependendo do aluno, claro, explicar ou não para ele esses fatores. Mas como o Wagner também falou, tem aluno que não vai querer saber disso. Ele só quer ali. Então, acho que é legal esse tipo de coisa também. Sobre o artigo, eu tenho mais coisa para falar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sobre esse papo? Relacionado aos pontos ali do artigo, eu peguei a apresentação do Wagner mais ou menos em 7 minutos, não ouvi tudo, mas a gente já conversou informalmente algumas coisas sobre a questão de volume de treinamento, sobre cargas, fazendo um paralelo com a nutrição, que a gente vai falar de hipertrofia e consumo proteico. É sabido a nutrição que a proteína, o mais importante é o volume total de proteína consumida no dia. E aí entram outras teorias de fracionamento e tudo mais. A pergunta sobre o volume é, pegando um aluno já treinado, com um bom controle motor e tal, equalizando o volume de treino, a carga, as séries, vão fazer tanta diferença ou não? Fazer um treinamento com um RM mais alto, menos repetições, ou um RM menor e mais repetições? Faz diferença, por exemplo, no volume? No que tange a hipertrofia? Isso, o que tange a hipertrofia. Não. Se tu pegar e pensar que todas as séries estão sendo feitas até a falha, ou as 5 últimas repetições ali até a falha, para hipertrofia não vai fazer diferença. Porque o número de repetições estimulantes que tu vai acabar fazendo durante a semana é o mesmo com cargas baixas ou com cargas altas. Então ele tende a não fazer diferença. Vai fazer diferença em questões de capacidade física. Com cargas elevadas, tu acaba desenvolvendo mais força, mais capacidade neural do que com cargas baixas. Justamente porque com cargas altas, tu tem alta atividade neural. Tu precisa de um alto recrutamento muscular. Então todas as fibras estão sendo recrutadas ao mesmo tempo. Então tu está estimulando tanto recrutamento, sincronização das unidades motoras para a produção de força. No momento que tu pega umas cargas baixas, até tu chegar na falha, ou próximo da falha, tu teve troca de disparo de tudo que foi jeito. Algumas fibras ficaram fadigadas demais, aí tu teve que recrutar outra, já está recrutando de forma assíncrona, não está sincronizado esses disparos, então a capacidade de aumentar a tua expressão de força máxima é menor com cargas menores. Então, em capacidade física, a diferença de cargas influencia. Em hipertrofia, equalizando o volume, tende a não ter diferença. O que vai pecar um pouco em alto estresse metabólico, a tua capacidade de trabalho cai. Que é o que a gente costuma ver, por exemplo, se tu pegar trabalhos que utilizam técnicas de densidade, por exemplo, drop set, rest pause, o volume que eles estão trabalhando para ser equalizado, quem não está utilizando a técnica
diminui a eficiência da sessão. Então, o último trabalho que saiu comparando ambos, o que fizeram? Pegaram quatro tipos de intervenções, 2 com altas cargas em intervalos altos e intervalos baixos, uma com a utilização de técnicas de densidade, e a última, se eu não me engano, foi a mescla. Essa última eu sempre esqueço o que é. E o que eles fizeram? Lembrei. Foi também utilizando técnicas de densidade ou com descanso muito curto, porém, eles aumentaram o volume para se equiparar com quem teve um descanso total. Então, o que aconteceu? Esse público que fez o treino muito denso, o volume total de séries foi menor. Justamente por esse estresse metabólico muito grande. E o outro grupo, eles tiveram que compensar muito o volume de séries para se equiparar com quem fez esse treino menos denso e deu tempo suficiente para o corpo tanto ressintetizar como metabolizar os resíduos. Então, o alto estresse metabólico pode acabar interferindo a longo prazo, a médio e longo prazo, na tua capacidade de trabalho. Tu pode acabar diminuindo o teu volume de treinamento total. Tem essas diferenças poucas aí. Muito bom que o Wagner trouxe aí. E sim, concordo totalmente com ele. Por exemplo, tem trabalhos onde também botaram indivíduos com volumes diferentes e os indivíduos que fizeram várias técnicas, como o drop set, como o Wagner falou, eles conseguiam um pouquinho mais de volume por causa das técnicas. O que é essas técnicas de drop set, por exemplo? Tu diminui a carga e tu faz mais uma série, correto? Sim, diminui entre 10% a 20% a carga e faz a série até a falha. Isso, essas técnicas basicamente que elas mexem com volume ali. No que tange a hipertrofia, o que se vê muito, principalmente nos artigos do Schofield, é que o volume dita mais, assim, mas claro, tu vai ver trabalhos que falam sobre sobrecarga progressiva, ou seja, sempre vai aumentando a sobrecarga progressivamente, seja pela carga, né, pela intensidade, ou mantendo a mesma intensidade, mas aumentando a carga para manter a tensão, ou aumentando o volume. Então, sempre continuamente aumentando a sobrecarga total sobre teus músculos para aumentar o trabalho total sobre eles. Então, tu não vai poder fazer, por exemplo, tu pode fazer ali 50 repetições com uma carga tribaixa, mas isso provavelmente não vai gerar tanto hipertrofia quanto se fizesse em umas cargas mais altas, mais elevadas, né? Mesmo que seja um volume alto, por exemplo. Então, claro, tem esse equilíbrio carga-volume. Tem que ter esse equilíbrio também. Porque, por exemplo, nós caminhamos o dia todo, né? E por isso a gente tem as pernas hipertrofiadas, né? Por causa do trabalho. Agora, se tu vai ver obesos, as pernas dos obesos que carregam o peso do corpo deles continuamente tendem a ser maiores. O volume muscular, eu digo. Eles tendem a ter uma panturrilha bem desenvolvida, quadríceps posteriores de coxa, enfim. Eu gostaria de falar uma coisa sobre o artigo. Alguém tem mais alguma coisa para falar aqui? A Fabrícia ali? Só dá-lhe. Tá bloqueado teu áudio, Fabrícia, se você tá falando. Ah, não, tá tudo ok. Sem dúvida de artigo. Foi muito bom tudo em relação ao artigo. Gostei. É isso. Show, Fabi. O artigo ele também traz uma questão muito interessante que foi a MPK, né? Que a MPK e mTOR, que o Wagner nos trouxe, que são sinalizações ali, vias que ocorrem, né? De sinalização. O mTOR a gente sabe que, por exemplo, pode ajudar muito ali nas questões de quem tem diabetes e tudo mais. Enfim, outros debates para outros dias. Mas eu queria falar sobre a MPK e mTOR, que saiu esses tempos, assim, acho que foi esse ano passado. O pessoal estava debatendo muito sobre a questão de treinar no mesmo treino, no mesmo horário, aeróbios e
e treinos de força, ou treino de resistência, visando a hipertrofia, e o pessoal tava, não dá, porque se tu treino de força e visa a hipertrofia, tu tá estimulando ali a via mTOR, e aí depois tu vai estimular a via MPK, né, que é mais aeróbico, e mais visando o emagrecimento, digamos assim, de forma mais superficial. E aí muito esse debate de super separar assim, o aeróbico dos treinos de força, né? E hoje em dia a gente vê que não, que tem estudos, trabalhos aí que trazem que aí, depois de 2 horas ali a MPK diminui a sinalização e volta até ao nível de pré-exercício, e que não influencia de fato nas vias hipertróficas, então não acaba não atrapalhando ali a síntese proteica, né? E até porque mesmo que a MPK esteja alta depois do treino ali, por exemplo, tu terminou o teu treino de musculação, e aí vai lá fazer uma esteira, mesmo que tu esteja elevando ali a tua MPK, nesse período, não é interessante a tua síntese proteica, tu não tem síntese proteica, porque é um período onde tu tá com um dano muscular muito grande, então tu tá em catabolismo nesse período aí, então tu não tem que te preocupar com a MPK tá estimulando. Mas depois de 2 horas já volta a níveis normais e tu já volta à fase de recuperação muscular, né? Então houve essa discussão e eu trouxe aqui para nós só para que não faz diferença na tua hipertrofia tu fazer o teu aeróbico depois, claro, sem citar déficit calórico. Se a pessoa estiver entrando em déficit calórico por causa do aeróbico, óbvio que vai fazer, mas esses fatores, assim, no geral, tudo equalizado, não faz diferença. Ele está mais nessa parte de interferência das vias moleculares, ele está mais ligado com a magnitude de tempo de estímulo de cada uma dessas vias. Quanto maior for o tempo de estimulação em cima da MPK, em cima das vias de sinalização de biogênese mitocondrial, menor acaba sendo a da outra. Então, digamos ali, tu fez um treino de força de 20 minutos para 2 horas de um treinamento aeróbico. Teve mais tempo de estimulação às vias de sinalização de biogênese mitocondrial do que das vias de sinalização de síntese de proteína contrátil, estimuladas no treinamento. Então essa interferência acaba sendo maior. O que mostra bastante nos estudos que pegam essa questão, que vem essa parte de interferência molecular, que em treinos aeróbios curtos, não é que não tenha interferência. Ele até tem uma diferença de ganho de massa muscular, que é, de certa forma, considerável, principalmente para quem está buscando hipertrofia, é considerável, porém, ela ainda estimula uma degradação de gordura maior. Essa é uma das principais diferenças. Em capacidades físicas, justamente por, logo depois de fazer um treinamento de força, tu ir para um tipo de treinamento de baixo estímulo neural, apesar de não interferir no ganho de força máxima, esse treinamento concorrente, concorrente não é a palavra certa, mas esse tipo de treinamento, de sessão complexa, ela diminui teus ganhos de taxa de produção de força. Então, ela interfere pouco no ganho de massa muscular, tu consegue até uma perda de gordura, ela não interfere no teu ganho de força máxima, então tu consegue fazer uma progressão de cargas bacana, porém a tua taxa de produção de força fica baixa, ela não deixa ela se desenvolver. Então isso é um ponto a se levar em consideração na hora da montagem dos estímulos na semana, dependendo do que está se treinando com o aluno. Se aquele aluno que tu está treinando ele precisa expressar potência, ele faz alguma atividade, ele é jogador, ele joga um futebol, e no futebol dele ele gosta de dar uns sprints intervalados ali com frequência, ou ele é um atleta de luta, enfim, em alguma modalidade que ele precise expressar potência, o treinamento concorrente pode não ser uma escolha muito boa em grandes quantidades. E aí, nesse sentido, separar sessões ou fazer dias específicos das sessões acaba sendo mais vantajoso, porque daí tu não vai diminuir essa produção de potência. Concordo. Depende muito desses fatores, né, de qual é o teu principal objetivo.
Tem um artigo lá do Lundberg que ele traz ali 45 minutos de aeróbio na bike, tá? 70% de watts, e versus e essa pessoa, treinamento com corrente, como o Wagner falou ali, junto com com musculação. Então, um grupo fez a bike com alta intensidade, junto com musculação a 7 RMs, e um grupo que fez apenas musculação. E o grupo que fez o treino concorrente, ou seja, musculação e aeróbico, teve maior hipertrofia muscular do que o grupo que fez só a musculação. Isso é interessante também porque a gente vê muito na questão do cross. Eu vi que o Wagner ele tem tá escrito CrossFit ali na camiseta dele. E aí a gente vê muito na questão do cross. Por exemplo, o cross é um treinamento cruzado. Então tu tem estímulo de força, potência e muitas vezes esse estímulo aeróbio também dentro do treino, né? E esses indivíduos, eles tendem a ter uma hipertrofia bem grande, e até eu vi um estudo também trazendo sobre treinamento cruzado, ou seja, o cross, e ali sobre a hipertrofia desses indivíduos ser maior também por causa desses estímulos cruzados, mas claro que os fatores que o Wagner citou sobre treinamento concorrente existem. Por exemplo, se tu fizer um treino de perna, membros inferiores, super intenso, e depois vai pôr a pessoa lá fazer um treino super intenso também de aeróbio, ele tende a prejudicar a hipertrofia dele no treino de membros inferiores. Mas isso é interessante também a gente trazer essas questões sobre treinamento concorrente. Atrapalha, depende, tem vários fatores, né? É super bem-vindo, até porque a gente tem, de forma empírica, temos os marombeiros que só querem treinar musculação e deu, né?